Nós estamos de volta com o Semana Esportes aqui pela TV Semana. Lembrando que no www.semana.tv você assiste a nossa programação em tempo real. Vamos falar neste bloco da convocação do técnico Dunga, da seleção brasileira para os jogos contra a Argentina e Japão. Vamos comentar aí, falar dos nomes que foram escolhidos, das novidades na lista do Dunga, mas antes, meu amigo André deixou pendente no bloco anterior, não posso cometer essa injustiça com ele, né? A conclusão de um raciocínio que não foi possível ser feito no bloco anterior, ele fará agora neste bloco. André. Não, é só para falar que já foi enviado por mim ao Cruzeiro um e-mail solicitando o uso e fruto do Mineirão, né? Que o Cruzeiro tem contrato com a Minas Arena. Agora, se você achar que não deve, se o Jorginho achar que não deve uma resposta contra a prevenção de uma lesão muscular para o pessoal de casa... isso aí já foi feito. Pois é. Então, se ele acha que agora, é a maneira certa, dessa forma, ficar calado... Agora, jornalisticamente, André, eu acho que a gente deve, sim, ao telespectador, um esclarecimento sobre esse vínculo Cruzeiro Minas Arena. É muito difícil, isso é informação. A gente tem que tentar pesquisar aí, não sei se no site do Cruzeiro, na internet, se for o caso, até tentar entrar em contato com a assessoria de imprensa, mesmo que seja uma coisa superficial, não sei, mas para ter uma noção de como funciona esse vínculo. Eu explico, você quer que eu explique aqui? Não, pode puxar lá os dados, eu explico. Eu vou correr atrás disso aí, Léo, prometendo os cruzeirenses aí, eu vou correr atrás disso aí, ver se eu consigo mais rápido. Informação, para a gente trazer com clareza essa informação, não só para o cruzeirense, mas para o telespectador que está em casa, que tem curiosidade para saber é verdade. Porque o Mineirão é um estádio tradicionalíssimo do futebol brasileiro, né? E mundial, um estádio que depois da reforma está ainda mais belo, né? E faz parte da história do futebol brasileiro, né? Cresci e aprendi a ver futebol, vendo grandes jogos no Mineirão, no Maracanã, no Morumbi, né? Pacaembu. São grandes estádios charmosos e historicamente importantes. Então a gente deve essa explicação para o telespectador que está em casa. Bom, Léo, Oi. Mas eu tenho que dar. Eu vou dar uma explicação aqui, depois ele confere lá. Tá? Se não bater, né? Você pode rasgar meu diploma aqui. O Mineirão, senhor, me ajuda. Foi construído pelo governador Magalhães Pinto, né? Inclusive dá nome ao estádio. A construção começou antes, né? A inauguração foi nos anos 60, em 1965. Isso. O Mineirão, ele é do estado de Minas Gerais. Ele era administrado pela ADENG, que era um órgão, né? Que era a autarquia do governo do estado de Minas Gerais. Como aquilo ali há muitos anos foi virando alvo de críticas, porque virou assim um cabide de empregos dos Zé Boquinhas do governo, né? Com essa nova reforma agora que foi feita no Mineirão, o Mineirão licitou para as empresas que concorreram a essa licitação para a exploração e manutenção do Mineirão. O governo quis tirar essa carga de cima dele para que uma empresa particular fosse administradora do Mineirão. A empresa que ganhou, que é a Minas Arena, ganhou sim, foi licitada, uma licitação correta, nunca foi questionada. Então, a Minas Arena, ela detém o poder de administrar o Mineirão, é uma empresa particular. Então, ela aluga e faz os convênios com quem bem ela interessar, certo? Com quem bem ela interessar. A manutenção também é sobre a responsabilidade dela. O Cruzeiro foi um dos que interessou em alugar o espaço dele lá com a Minas Arena. Lógico que o Cruzeiro, como a grandeza que tem o Cruzeiro, o grande clube com a grande torcida, ele tem sim algumas prioridades, porque... Que outros clubes mineiros não têm. Não, deixa eu terminar o raciocínio. Entendeu? Deixa eu terminar. Falou bem. Foi oferecido ao Atlético... Não, senhor. O Atlético não senhor. Interessou... Mentira. Não, isso é uma explicação técnica que eu não estou dando. Foi oferecido. Não, foi oferecido. Eu ouvi a entrevista do Alexandre Calil na Rádio Tatiaia. Ele foi reclamar lá que Mas deixa eu terminar o raciocínio, porque eu estou dando uma uma explicação aqui técnica, porque você não tem conhecimento, então você tem que respeitar não, o que eu estou falando. Não depois você prova o contrário. Quem é que não tem conhecimento? Se eu estiver falando errado aqui, depois errado você prova o Foi contrário. eu não. Então é o seguinte, foi oferecido ao Atlético, o Atlético não interessou, porque o Calil entendeu que era mais viável alugar o Independência, que o custo era mais barato para o Galo. Então, eu até entendo que o Calil deveria repensar isso em alugar o Mineirão também, porque a torcida do Atlético, que é a maior de Minas, ela está
É exprimida lá no Independência. Mas pro Galo foi bom, porque o Atlético aprendeu a jogar e ganhar ali no Horto. Criou-se até um marketing, né? Caixinha de caiu fósforo, no né? Horto, tá morto, essa coisa toda. Exatamente. Então, o estádio do Mineirão, continua sendo do Estado de Minas Gerais, é do povo de Minas Gerais. A concessão que foi feita através de ato licitatório com a Minas Arena foi uma coisa legal, e a Minas Arena lá, ela promove shows, eventos de toda a natureza, certo? E se o Ipatinga amanhã crescer e quiser alugar o Mineirão para jogar, ele pode. O Ipiranga de Manhuaçu pode, o Uberaba pode, o América Mineiro pode. O Flamengo lá do Rio, se quiser alugar lá e mandar um jogo lá, pode. Seu veterano também pode. Pode também. O Atlético também. joga no Mineirão. Lá O Atlético, quando entende que tem que jogar no Mineirão, tem jogado, né? Tem jogado. Jogou no final da Libertadores, na final da Recopa e agora nas Por semifinais determinação. da Copa do Brasil contra Isso. o Corinthians fará os jogos no Mineirão. Isso. Por determinação. O tá? jogo, né? Então, para finalizar, você vai, faz a sua pesquisa aí, paga o aluguel que vocês estão devendo no Mineirão já foi lá, que pago, se já. é seus, não precisa de pagar o aluguel. Não, já foi pago Se o é tempo. seus, não Você precisa paga o de seu pagar. salário também, que vocês estão devendo Né? também. Não, lá tá tudo pago, não, lá nós estamos tá em não, dia. Lá tá tá não. tudo em dia. Jogador reclamando, não tá Já recebendo saiu nada. o dinheiro. Não, tá não. Tá não, Traz tá a sim. reclamação aí. Então traz pra mim que Traz a o Calil deu reclamação. entrevista que foi oferecido Mineirão pra ele. Não, o Eu Calil não, deu não entrevista. preciso de dar entrevista, Foi depois, não, Léo. rapaz. Deu entrevista. É igual o negócio da Ô, televisão André, ontem. Ué. a gente tem que trabalhar com seriedade. Claro, Léo. Aqui Por isso que eu tô te eu não falando. brinco da informação. Igual ontem, por exemplo, você falava que não existia prevenção muscular. 30 minutos, vocês falaram, eu não falei nada, eu falei Ah, com vocês. então pega o 30 nome de minutos de entrevista do Calil na Rádio Tatiaia, às 8 da noite, no programa Bastidores, com João Vitor Xavier. Eu ouvi a entrevista na íntegra, eu gosto muito da Rádio Tatiaia, uma rádio muito boa, de Minas, a melhor de Minas, uma das melhores do Brasil, tem uma credibilidade monstro. O Calil especificou essa questão, isso tem algum tempo já, deve ter mais de um ano. Ele especificou essa questão e disse que não aceitaria a proposta quando havia essa negociação para que o Mineirão fosse utilizado pelos grandes dois clubes do futebol brasileiro, Cruzeiro e Atlético. Ele disse que não era interessante para o Galo aceitar, porque camarotes, por exemplo, tem uma parte de camarote lá, não sei se na totalidade, a Minas Arena ficaria com dinheiro, com a maior parte, pelo menos, e o Atlético ficaria com o mínimo que era arrecadado. E assim com partes, né, da arquibancada, que é dividida em setores e outras questões, que eu não vou especificar aqui, porque é muita coisa. Mas, enfim, ele, naquela ocasião, deixou claro na entrevista à Rádio Tatiaia, no programa Bastidores, para o João Vitor Xavier, que não aceitaria fazer essa parceria porque não era vantajosa para o Atlético. Léo, entendeu? deixa eu E só te falar uma muito coisa pra você. antes disso foi oferecido para o Cruzeiro e o Atlético Não posso falar no Mineirão programa, não. para eles administrarem o Mineirão. Nenhum dos dois interessou. Ô, Léo, então vamos fazer o seguinte. Eu não estou falando que não foi oferecido para o Atlético, para o Calil, não. Agora, foi oferecido, pode ter até se oferecido, mas depois fechou o Cruzeiro. Porque poderia os jogos dele mandar no mesmo jeito, o Cruzeiro mandar na quarta, o Atlético mandar na quinta. Mas e o outra assunto coisa, não é esse, o assunto que vocês falam, o Mineirão é deixa seu, eu falar. não é, caramba. Mas deixa eu falar, cara. Uai, se você quer falar, ué. Calma, Não, traz água para outra coisa aqui. Traz água líder. pra Outra ele. coisa aqui. É líder, O Calil hein? gosta de fazer polêmica, que a maioria das entrevistas que ele faz para a imprensa é entrevista para fazer polêmica. Então não se pode acreditar, ele gosta de defender o lado dele, não pode acreditar que foi oferecer alguma coisa para ele, não, ué. Ele fala muito fácil, que ele fala tanta besteira, bobagem na vida dele. André, mas se a gente tem Entendeu? dois grandes clubes de futebol Ué. mineiro e futebol brasileiro, são Cruzeiro e Atlético, e tem um estádio que a vida inteira fez parte da vida dos dois. Ué. Quando há um processo de licitação para se definir quem utilizará, por que vai ser oferecido só para o estádio? Vai ser Pode ter se oferecido, só para uma não. equipe. Mas depois- Naturalmente ele vai ser oferecido Eu para as lembro duas. quando o Gilvan Questão de lógica. Quando o presidente Gilvan fechou o contrato com o Mineirão, toda a imprensa, tanto a parte da Bandeirantes como a Alterosa, foi contestado que não foi oferecido da mesma maneira para o Atlético Mineiro. Não. Entendeu? Tanto não foi Para que o Atlético encerrar, aceitou. então, Então, para pronto. encerrar a polêmica aqui, eu vou te fazer uma pergunta. Não, Curta, não. você me responde curta e grossa? Você responde ou você vai... Fala, pode falar. Hein? O Mineirão é do Cruzeiro ou é do Estado de Minas Gerais? O Mineirão é do Estado, mas quem tem direito Ah. de uso e fruto É quem o paga, Cruzeiro. rapaz. É quem paga, quem não, tem Júlio. direito é quem é O lugar. Cruzeiro lá, recebe a rapaz. renda do Cruzeiro lá, é dele. Não, o Cruzeiro- Ué, o Cruzeiro- a renda que recebe do jogo é dele. O Cruzeiro, Ué, o Cruzeiro utiliza o Mineirão, É, pagando. paga o aluguel para jogar. Mas então, ué. se eu alugo uma casa, enquanto eu estou morando na casa, a casa é minha. é lógico. Então, nesse ponto aí, o Mineirão, Ah, temporariamente, domingo, é do lógico, Cruzeiro. Domingo a casa é Utiliza. dele. Domingo a casa Mas- é dele. pois é. Mas no dia que o Galo for jogar com o Corinthians na Cobra, a casa é nossa. Por determinação da CBF. Determinação não. Da rapaz. CBF. É o Galo. E outra Quer coisa. que a caixinha de fósforo lá não Vocês cabe ninguém lá, pagam não. pra jogar lá. Nós somos convidados. Que Nós jogamos convidado é de que é? graça. Entendeu? Você está jogando Muito naquela bem. O caixinha Galo pequena não lá paga. mesmo. O Galo joga lá é de Vocês falam graça. que o Mineirão fica vazio.
maior recorde de torcedor do Mineirão é do Cruzeiro. O tempo O já Santos tá... fica sempre cheio porque é pequenininho. Caixinho de fósforo. Nosso tempo está se esgotando. 2 minutos aí, né? Vamos fazer o seguinte, depois do intervalo, então, nós vamos O Dunga. trazer a lista do Dunga, né? E os gols da partida entre Cruzeiro, ou melhor, entre Corinthians e Chapecoense, realizada ontem. Vamos falar de Grêmio e Santos, que ficou em 0-0, e rapidamente esboçar a rodada do final de semana. Vocês vão falar de tudo, né? Eles falam sem parar, mas a rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro, pelo menos frisar mais o Clássico Mineiro e os clássicos mais importantes que vão mobilizar aí o Brasileirão no final de semana. Rápido intervalo, na sequência a gente volta.